Shalom, sejam todos bem-vindos, graça e paz, né? Sejam todos bem-vindos à nossa live do nosso culto de jovens, certo? Deus abençoe a todos, certo? E vamos curvar nossas cabeças, vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus digno de todo amor, sabedoria e discernimento, eu te agradeço, Senhor, por todos aqueles que estão agora ao vivo nessa live conosco aqui, nesse culto de jovens ao vivo, bem como por todos aqueles que ouvirão essa palavra posteriormente nas redes sociais. Senhor, que não seja eu ao falar, mas que seja o Senhor a ministrar, tanto na minha casa, quanto na casa de todos os meus irmãos, porque profetizo, assim como diz Josué, que nós e nossas casas serviremos ao Senhor. Amém? Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Glória a Deus. Glória a Deus. Segundo Crônicas, livro de Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 1 a 30. Vamos lá? Segundo Crônicas, capítulo 20, de 1 a 30. Assim está escrito. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar ao Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Eles têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirá e nos salvará. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa
desse exército enorme. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Vou repetir. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Zir, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e o povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão, e ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor ao som de liras, harpas e cornetas. O temor do Senhor veio sobre todas as nações quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Até aqui o versículo 30. Meus irmãos, a palavra de hoje que Deus colocou no meu coração, se pudermos dar um título a ela, se chama: Não temam, pois a guerra não é nossa, ela é de Deus. Amém? Nesse texto de hoje, apesar de longo, eu quero aqui deixar aqui que vamos entrar primeiro no contexto. O rei Josafá era o rei de Judá, depois da divisão de Israel entre o reino de Jerusalém e o reino de Judá. Ele era o rei de Judá, certo? E estávamos aqui diante de uma situação aonde 3 reinos haviam se juntado para juntos atacar o reino de Judá. Amém?
Então, este é o contexto que hoje nos encontramos neste texto bíblico, que o reino de Judá estava para ser invadido por um grande e numeroso exército. Eu sei que hoje, nos dias de hoje, na maioria dos países isso não acontece. Mas eu quero trazer essa palavra para os nossos dias de hoje. Às vezes, uma dificuldade, um problema, um deserto grandioso como esse que Josafá estava enfrentou nessa situação, pode estar vindo nas nossas vidas, nas nossas casas. Como eu disse na pregação anterior, crises, problemas são imprevisíveis, inadministráveis e até inevitáveis. Ok? Então, o que aqui é um exército pode ser um problema que hoje talvez você esteja passando. Seja pelo problema do coronavírus, seja por esse problema da pandemia, seja o temor de perder o emprego, ou até quem já perdeu o emprego e não vê um horizonte diante de toda essa situação. Quem talvez esteja com contas vencidas ou a vencer sem a possibilidade de um pagamento, ou até aqueles que não têm sequer o que comer em casa, o que botar dentro de casa, certo? E estejam passando por um grande problema, derivado ou não dessa conjectura de pandemia que estamos vivendo. Pois eu quero te trazer hoje, essa palavra é para você, essa palavra é para todos nós, porque na vida do cristão é a coisa mais normal ter que passar por problemas, mas o Senhor nunca nos prometeu, como diz numa pregação passada, que nós não passaríamos por dificuldades e problemas, mas Ele nos prometeu a vitória. Amém? Então, nesse texto de hoje, eu quero trazer para vocês 6 importantes lições que o rei Josafá nos ensinou nessa situação para agregar a nós, para o nosso crescimento, 6 lições para alcançarmos a vitória em nome de Jesus sobre todas e quaisquer problemas ou dificuldades e circunstâncias nas nossas vidas. Amém? Então vamos lá. A primeira lição: quanto maior o adversário, maior é o livramento de Deus. Vamos, como eu tinha falado aqui, no versículos 1 e 2, vemos que 3 reinos, sejam dos Moabitas, Amonitas e parte dos Meunitas, se reuniram contra o reino de Judá. Então vamos nos pôr naquela conjectura. De repente o rei se vê avisado pelos seus mensageiros. O pessoal chega lá no palácio e fala: ó rei, a situação é gravíssima, sem solução. 3 reinos se uniram para nos derrotar. Então o que acontece? Josafá está no meio dessa situação, desse problema todo, dessa circunstância toda, sabendo que esse numeroso exército veio para destruir, saquear e acabar com seu reinado. O que, de igual forma, trazendo para o lado espiritual, o diabo e seus demônios também, a palavra diz em João 10:10, que o inimigo das nossas almas não veio para outra coisa. O próprio Senhor Jesus disse isso, que ele não veio para outra coisa que não seja roubar, matar e destruir. Isso na primeira parte do versículo. Mas na segunda parte do versículo está escrito que Jesus deu a vida para que nós não tivéssemos qualquer vida, mas vida com abundância. Quem possa ouvir aí, eu não posso te ver, mas posso profetizar que você está dando um glória a Deus aí na sua casa agora, que você vai pôr um amém aí no nosso Instagram aí, vai compartilhar conosco, interagir conosco, amém? Amém? Então, esse é o plano de Jesus, que eu, que você, que todos nós não tenhamos qualquer vida, mas vida com abundância, amém? Irmãos, a única certeza que podemos ter quando virmos ou não um grande número de problemas se aproximando é que
podemos ter a confiança de que quanto maior for o problema, maior for a dificuldade, maior for o deserto que porventura você ou eu estejamos passando, o Senhor tem um livramento maior ainda para nos fazer. Amém? E você quer um exemplo muito nítido disso? Eu quero trazer aqui na palavra. Irmãos, Davi foi um pequeno que lutou contra um grande problema, um grande gigante. Podemos ver em 1 Samuel, ver capítulo 17, nos versículos 42 a 51, o seguinte. Olha só. 1 Samuel 17, 42. Olhou Davi com desprezo, viu que era um rapaz ruivo, olhou para Davi, isso aqui já lá no combate com Golias, Golias olhando para Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo de boa aparência e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso eu sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi invocando seus deuses e disse: venha aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim. Olha aqui, irmãos, estratégia de guerra, estratégia de vitória. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. Eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Eu sei, em nome de Jesus, dá um glória a Deus. Há Deus aí na sua casa? Aqui tem Deus. E aí? Glória a Deus por isso. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Pois, observem, irmãos, olha aqui que interessante. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória. Isso está no versículo 47. Pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu na linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou contra a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Vamos até aqui no versículo 50. Amém? Então observe que Davi sabia que era Deus que concedia a vitória, pois a batalha é do Senhor. Amém? E Ele é que entregou essa vitória para Davi. Então vemos aqui o jovem Davi, pequeno, o mais moço, o mais novo dos filhos de seu pai Jessé, enfrentando o maior e o melhor soldado do exército filisteu. Amém? Golias, pelos relatos bíblicos, tinha um pouco mais do que 2 metros de altura, e Davi era apenas um garoto, um adolescente, sem nenhum treinamento militar. Meus irmãos, às vezes podemos estar passando por problemas grandiosos, onde nos sentimos tão pequenos. Pois eu quero te dizer aqui uma frase que já me disseram muito, e quero aqui relembrá-los ou compartilhar com vocês. Não diga para Deus o tamanho dos seus problemas. Diga para os seus problemas o tamanho do nosso Deus. Posso ouvir um glória a Deus daí? Você colocar um amém aqui interagindo com a gente? Glória a Deus por isso. Então, irmãos, quanto maior o adversário, maior é o livramento que Deus proporciona a seus filhos. Amém? Segunda lição. Devemos buscar ao Senhor antes de responder ao ataque. Olha aqui no versículo 3. O que está escrito na palavra de hoje? Em 2 Crônicas 23. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Irmãos,
A pressa é inimiga, tem o ditado, né? Que a pressa é inimiga da perfeição. E o apressado come cru, né? Tem esses ditados. Então, o que acontece? Primeiro ponto que eu quero dizer aqui. O versículo 3 começa dizendo que Josafá ficou alarmado. Em outra tradução, diz que Josafá teve medo. Irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui. É normal sentir medo. Medo é um sentimento que faz parte da nossa personalidade, do nosso caráter, da nossa humanidade. Amém? Mas o que nós não podemos deixar é que o medo governe as nossas atitudes, os nossos sentimentos e o nosso caráter, as nossas ações e até as nossas omissões, se necessário. Entendam uma coisa, como está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 18, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque a Bíblia também diz que Deus nos deu espírito de coragem, espírito de intrepidez, não espírito de medrosos. Porque a própria palavra também diz que o reino de Deus é conquistado pelo esforço. O que Deus diz para Josué, no capítulo 1 do livro de Josué? Não temas, eu estou contigo. E é essa palavra que eu quero trazer hoje. Não temas, o Senhor é com todos nós, é contigo, é comigo, é com todos nós. Amém? Então, sentir medo é normal, mas nós não podemos deixar que o medo nos governe. Amém? Então, vemos aqui que ele ficou inicialmente alarmado, mas logo depois, o que está escrito? Josafá decidiu consultar o Senhor. Irmãos, o que Josafá fez? Ele foi orar. Ele foi pedir a Deus. Ele não deixou que a situação, o contexto de todo aquele exército vindo contra ele, dominasse a mente dele. Ele foi, proclamou um jejum e foi buscar ao Senhor. Amém? Então, ele se humilhou diante do Senhor. E eu quero aqui relembrar de um versículo que eu disse em pregações anteriores, que está também no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então, quer ver? 2 Crônicas 7, quero falar direitinho, porque é uma estratégia de guerra muito importante para todos nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o que o rei Josafá, ao proclamar o jejum e buscar a Deus, o que ele fez? Ele se humilhou. E como eu disse em outras pregações aqui, no Salmo 51, se não me engano, versículo 17, diz o quê? Que um coração contrito e um espírito quebrantado, um coração contrito e quebrantado e um espírito quebrantado, o Senhor Deus não vira o rosto, ele não despreza. E foi isso que Josafá fez. Em vez de ficar descabelado, se ficar com medo, se amedrontar diante da tempestade, do problema que vinha contra ele, ele se humilhou perante a poderosa mão do Senhor. Ele buscou a face de Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Assim está escrito na palavra. E aqui eu deixo um pensamento, um conselho. Você tem buscado ao Senhor de todo o seu coração, mesmo diante de todos esses problemas que estão se avizinhando a nós? Você tem buscado? É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de fazer como Josafá fez. Se humilhar perante a poderosa mão do Senhor. Amém? Ele decidiu, irmãos, antes de qualquer coisa, buscar o reino de Deus. Isso está em Mateus 6,33. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Todas as demais coisas que nós precisamos serão acrescentadas. Josafá sabia que era necessário ir à presença, aos pés do Senhor, ao trono
da graça e da misericórdia de Deus. Amém? Então, antes de qualquer ação do seu exército, a ação bélica, ele sabia que ele não podia enfrentar seus inimigos sem estar juntamente com Deus. Porque, meus irmãos, se está escrito na palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se nós não estivermos com Deus, nós seremos facilmente vencidos. Mas se estivermos com Deus, se Ele chegar e falar, indiferentemente da batalha, vá, eu estarei contigo, meus irmãos, nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Conforme Filipenses 4, versículo 13, tudo podemos, mas naquele que nos fortalece. Então ande, caminhe sempre do lado daquele que pode te fazer mais do que vitorioso, Jesus Cristo. Amém? Então, ele preferiu esperar, e mesmo no meio do desespero, ele confiou no nome do Senhor. E o que diz o Salmo 125, versículo 1? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Então, ao estudarmos sobre batalhas espirituais, sobre batalha espiritual, porque, meus irmãos, o mundo espiritual, e aqui eu quero trazer um pouco sobre batalha espiritual, o mundo material e o mundo espiritual estão intimamente ligados. Tudo que acontece primeiro neste mundo material acontece por ordem ou permissão de Deus. Amém? E vemos em Efésios 6,12, lá no livro de Efésios 6,12, que os nossos inimigos não são de carne e nem de sangue, mas são principados e potestades do mal, os dominadores das regiões celestiais. E o que a Bíblia chama de regiões celestiais é como se tivéssemos a terra aqui, o céu aqui, o espaço entre o céu e a terra. Isso são as regiões celestiais. Então, se a sua oração ainda não foi ouvida, se você ainda não teve a resposta, não desista, insista, persista. A resposta virá. Amém? Então, eles são o verdadeiro inimigo do cristão. Não é esse vírus, não é a falta de emprego, não é a recessão. Meus irmãos, o verdadeiro inimigo é o diabo e seus demônios. Amém? E vemos aqui no versículo 3 que Josafá, ele além de buscar o Senhor, ele proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Interessantemente, Mateus 21, versículo 17, o próprio Senhor Jesus disse que certas castas de demônio só saem com jejum e oração. Então aqui, saindo um pouquinho da nossa palavra de hoje, mas dando essa valiosa estratégia de batalha espiritual para você, meus irmãos, jejum e oração são armas grandiosas e eficientes para que possamos vencer todas as batalhas, toda a guerra que porventura o inferno se levante contra você, contra a sua família, contra a sua casa, sua parentela, seus negócios, seu emprego, sua saúde ou qualquer área da sua vida ou da vida familiar de seus parentes que esteja sendo atingida. E aqui eu quero dizer uma coisa. No livro de Tiago, capítulo 5, diz que muito pode a oração de um justo. Eu sei que em nome de Jesus, você é um justo. Posso ouvir um glória a Deus aí? Quem é justo aí? Pode dar um amém aí no nosso Instagram, interagir com a gente. Amém? Você é um justo. Então o que você vai fazer? Você vai desesperar? Você vai se alarmar diante de toda essa conjectura atual que estamos vivendo? Ou você vai fazer como Josafá, que não se deixou vencer pelo medo, mas buscou ao Senhor de todo o seu coração, com jejum e oração. Amém? Então, deixo aí essa dica. Jejum e oração. Grandes e eficientes armas para vencermos o inimigo das nossas almas. Amém? A terceira lição é que nós não devemos
ficar prostrados. Versículo 5 da palavra de hoje. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Irmãos, o momento para ficarmos prostrados é quando nós estamos buscando, orando a Deus e buscando o direcionamento do Senhor, as estratégias do alto. Como eu gosto de brincar com alguns colegas meus, você lê livro de autoajuda? Eu até falei na hora para um amigo, falei, não, eu não leio livro de autoajuda, eu busco a ajuda do alto. Amém? Então, eu quero te dizer aqui uma coisa, o momento de você ficar prostrado é o momento até enquanto você está orando, e jejuando e clamando ao Senhor para que Ele te dê estratégia, para que Ele te dê o livramento. Amém? A partir do momento que você recebe do Senhor a resposta, a partir do momento que você recebe do alto as estratégias para vencer a batalha, é momento de você se levantar. Não é momento mais de ficar prostrado. É momento de partir da teoria para a ação. De pegar as estratégias que Deus colocar no seu coração e partir para a vitória. Amém? E deixando de lado, porque aqui eu quero trazer outra estratégia sobre batalha espiritual, irmãos. A partir do momento que você se levantar e pôr em prática tudo o que Deus colocar no seu coração, as estratégias que o Senhor colocar no seu coração para você fazer, tenha certeza, virão palavras de desânimo, virão palavras de fracasso, virão palavras de desencorajamento, situações tentarão te segurar, te travar, amém? Porque o diabo vai levantar o inferno até inteiro para que a palavra de Deus não se cumpra, mas na sua vida e na vida da sua família. Mas eu quero aqui te dizer uma palavra, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Posso ouvir um glória a Deus, um amém? Então, eu quero aqui sobre essa questão, e às vezes até pessoas do nosso lado, amigos, parentes, podem se levantar palavras contrárias. Mas observem só, eu quero trazer aqui dois personagens bíblicos, rapidamente. Primeiro vamos a Marcos 10, versículo 46 a 52. Amém? Marcos 10, Marcos 10, versículo 46 a 52. O cego Bartimeu. Amém? Olha só o que está escrito. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam. Observa aqui, irmãos, versículo 48. A multidão apoiou ele, a multidão ajudou ele a chegar a Jesus. Olha o que eles fizeram. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele, o que o cego fez? Se calou? Desistiu? Mas, continuando a leitura. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi. Ele gritava, era mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que aconteceu no versículo 49? Depois que ele gritou mais alto e não desistiu? Às vezes o Senhor está vendo a sua insistência, a sua persistência. Não desista. Não deixe a multidão te calar. Jesus parou e disse: chamem-no. Ele teve a atenção de Jesus. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se. Ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Irmãos, se ele não tivesse força de vontade, ele teria desistido. E se ele tivesse desistido, ele não tinha gritado alto. E se ele não tivesse persistido e gritado alto, Jesus não teria olhado para ele. Jesus já sabia desde o começo
mas ele queria que ele pedisse, insistisse. Então não desista. Amém? Vamos lá para Lucas 8, capítulo 8, versículos 40 a 43. Rapidamente, Lucas 8, 40 a 43. A mulher do fluxo de sangue. Amém? 8, 40 a 43. Quando Jesus voltou, uma multidão, olha a multidão aqui de novo, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos seus pés. Não, continuando, 43. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos sofrendo fluxo de sangue e hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou a hemorragia. Vamos até aqui, até o versículo 44. Irmãos, é o seguinte, tentem imaginar, Jesus tinha chegado e a palavra diz que havia uma grande multidão ao redor dele. Os textos bíblicos dizem que Jesus estava apertado e tocado por várias pessoas. Essa mulher, por ter fluxo de sangue, ela não podia estar nem no meio do povo, ela seria considerada uma leprosa. Ela não podia sequer ser tocada. De acordo com a lei da época do Velho Testamento, ela não podia nem ser tocada. E aí, ela teve que romper os seus preconceitos, romper os seus limites. Já havia 12 anos que ela estava enferma e ela teve que se levantar. Ela não desistiu todos esses 12 anos e foi atrás do seu milagre. Irmãos, e quando ela chegou perto de Jesus, ela ainda teve que vencer a multidão. Aqui o estudo, a Bíblia não diz, mas eu tenho certeza que um ou outro falou para ela, vai embora, sai daqui. Jesus não vai te ver, Jesus não está olhando para você, Jesus não se importa com você. Pois eu quero te dizer que assim como essa mulher não desistiu, e Jesus se importava com ela, e quando ela tocou, o próprio Jesus falou, alguém me tocou de forma especial. Eu profetizo que hoje à noite, na tua oração, você vai tocar de igual forma a orla das vestes de Jesus. Amém? Então, por esses dois relatos bíblicos aqui, eu digo a vocês, mesmo diante das circunstâncias, eles não desistiram. Voltando para o nosso texto de hoje, mesmo diante da situação de Josafá, ele não desistiu. Não deixe que as palavras, as multidões desistam. Deus está esperando que você não desista. Amém? Porque Ele nunca vai desistir. Nem de mim, nem de você. Amém? Então, voltando para o nosso texto de hoje, quando Josafá entendeu de se levantar, que essa era a hora dele se levantar e se concentrar na sua oração em Deus e não nos problemas, ele se colocou de pé e proferiu uma das mais belas orações que está escrita na Bíblia. Isso nos versículos de 6 a 13. Amém? Eu não vou aqui recitá-los, mas está lá nos versículos de 6 a 13 que nós já lemos no começo. Então, terceira lição, não devemos ficar prostrados. Quarta lição, quando a nossa fé se transforma no combustível da nossa oração, o Espírito Santo aparece para nos ajudar. Amém? Vamos lá no versículo 14 de 2 Crônicas, do texto de hoje, capítulo 20, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 14. Assim está escrito. Versículo 14. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeziel e trineto de Matias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Irmãos, depois, observem aqui a sequência, atentem para isso, amém? Primeiro, ele não deixou que o medo tomasse conta da mente dele. Segundo, ele orou, jejuou, ele jejuou, orou, e depois de tudo isso, o que aconteceu? Deus ficou calado? Não. Se levantou o profeta Jaziel no meio da congregação e trouxe para o rei
a palavra do Senhor. Então, seja através de uma palavra, um conselho, ou pela ação direta do poder, o Espírito Santo Consolador, ajudador, sempre virá ao nosso socorro. Amém? O Senhor Jesus disse em João 14, versículo 26, que quando ele partisse para o céu, ele não nos deixaria órfãos. O Espírito Santo está conosco. Ele desceu em Pentecostes e ele está dentro de você. Está dentro de mim, dentro de você, dentro de todos nós. Porque a palavra de Deus também diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Você pode sentir a presença do Espírito. Você deve sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Ele está dentro de você. Ah, eu não sei nem como orar. Não se preocupe. O próprio Espírito Santo que está dentro de você, a palavra diz que ele intercede por nós perante Deus, até com gemidos inexprimíveis. Amém? Então, o próprio Jesus disse que o Espírito Santo, ele mandaria o Espírito Santo e que estaria conosco, conforme Mateus 28, 20, até a consumação dos séculos. Irmãos, com relação a não desistir, aqui eu quero fazer um parênteses, mas eu quero trazer essa palavra que Deus colocou no meu coração. Mateus 7, versículos 7 e 8. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Aquele que bate, não desista. Não importa as circunstâncias. Não importa o que a multidão fala. Não importa aquela pessoa até querida da sua parte te diga. Deus te ama. Deus se importa. Deus está aí. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. O Senhor não te deixará sozinho. Não nos deixará sozinho nas batalhas. Como eu disse em outra pregação, Ele nunca nos prometeu que não seríamos lançados nas fornalhas ou jogados nas covas de leões. Mas Ele prometeu que estaria conosco e nos daria esse livramento, o livramento. Assim como deu para Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha e para Daniel na cova dos leões. Posso ouvir glória a Deus aí, irmãos? Amém? Então, pede, bata na porta. Jesus está na porta. Tudo que Ele espera é que você, como diz ali em Apocalipse 3:20, eis que estou na porta e bato. E se você abrir a porta, Ele entrará e ceará contigo. Amém? Então, essa é a quarta lição. A quinta é que a resposta de Deus sempre será a mais acertada. Nos versículos 15 a 17, aqui do estudo de hoje, nós vemos que a estratégia para vencer aquela batalha foi dada por Deus. Os versículos 15 a 17, assim está escrito. Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor, não tenham medo. Eu trago essa palavra de Deus hoje para você e para sua casa e para sua família. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Ou trazendo para os nossos dias dessa dificuldade que estejamos enfrentando. Pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. E Deus nunca perdeu uma batalha e jamais vai perder. Ele é Senhor dos senhores. O Deus dos exércitos. Amém? Então, o que acontece? Josafá esperou a resposta do Senhor. Se essa foi a melhor opção, porque se ele tivesse, assim que tivesse recebido notícia que vinha um grande exército contra ele, ele tivesse armado o exército dele e saído, ele perderia muitos soldados,
ele perderia a guerra, porque a palavra diz que era um numeroso exército que vinha contra ele, 3 reinos. Amém? Mas ele preferiu, em vez de tomar uma atitude precipitada, ele preferiu confiar no Senhor, o Deus que nunca falha, o Senhor dos exércitos. Afinal, irmãos, como eu já disse em outra pregação e aqui quero reprisar, Deus não age em coração ansioso. Enquanto estivermos ansiosos, querendo cuidar das dificuldades, dos desertos, dos problemas, da nossa forma, do nosso jeito, no nosso tempo, enquanto estivermos com os punhos levantados, Deus vai cruzar os braços. A partir do momento que nós, assim como Josafá, em vez de levantarmos os punhos, dobramos os joelhos, oramos, jejuamos e pedimos a Deus misericórdia e estratégia, o Senhor nos trará o livramento, a estratégia e a vitória. Amém? Então, Deus não age em coração ansioso. Vemos aqui que a instrução que Deus deu, e aqui eu quero dizer que eu acho esse texto da Bíblia um dos mais fantásticos das maravilhas operadas pelo poder de Deus. Vemos aqui que eles deveriam, Deus não falou para eles se armarem e irem contra o exército. Não. Olhem aqui. Versículo 16. Amanhã desçam contra eles. Eles virão pela subida de Zir e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Deus já sabia por onde eles viriam e deu essa informação. Amém? Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Deus não falou para eles se armarem, falou para eles irem e verem a vitória. Amém? Irmãos, conforme está em Salmos, versículo 7, capítulo 20, versículo 7 e 8, e aqui eu quero trazer esse versículo. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós erguemos e estamos firmes. Confiemos em Deus, na resposta de Deus, não na capacidade do nosso braço ou do nosso conhecimento, mas no Senhor que nos trará a vitória. Sexta e última lição: a adoração é a maior arma do cristão. Meus irmãos, vemos ali que Deus, que o rei colocou os levitas à frente do exército. E eles foram entoando cânticos e louvores. Como diz ali o irmão Lázaro, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Indiferentemente dos problemas, das circunstâncias que você porventura esteja passando. Como disse em outra pregação, dê glória a Deus. Louve ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? No Salmo 22, versículo 3, diz que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Então, vemos que depois que eles fizeram isso, aqui no texto de hoje, o Senhor começou a pôr emboscadas na vida de todos os inimigos. Então, eu quero aqui te trazer uma outra estratégia de arma de guerra. Louve a Deus em toda e qualquer circunstância. Ele vai desbaratar todas as artimanhas, as armas forjadas do inimigo contra você. Deus habita no meio dos louvores. Não tem o ditado que quem canta os males espanta? Louvemos a Deus. Amém? Porque, irmãos, conforme está em João 4, versículo 23 e 24, os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade são esses que o Pai procura. Seja um legítimo, um verdadeiro adorador para a honra e glória do Senhor Jesus. E Deus trará a vitória. Adoração, outra arma grandiosa e eficiente para vencer o diabo, o inimigo das nossas almas. Amém? Essas são as 6 lições. E depois de que tudo isso aconteceu, eu quero trazer outra coisa interessante aqui desse texto. Nós vemos nos versículos 24 a 30 que
Cada soldado começou a matar um ao outro. Israel não precisou nem tirar uma espada da bainha, irmãos. Não precisou nem dar uma lança. Só louvando a Deus ali, ó. Um foi matando o outro até que não sobrou ninguém. Amém? E aí, Josafá não perdeu nenhum soldado. Amém? O povo foi lá, achou só os cadáveres, e a palavra diz que eles foram lá pegar os despojos de guerra. Eles pegaram roupas, equipamento e objetos de valor. Meus irmãos, a palavra diz aqui em Crônicas, hoje, nesse texto de hoje, que o povo de Israel, o povo inteiro, não só de Judá, mas de Jerusalém também, o povo inteiro, passaram 3 dias carregando os despojos de guerra e mesmo assim não deram conta. Olha, glória a Deus, eu posso ouvir um glória a Deus aí por isso. Meus irmãos, olha o tamanho da vitória. Olha o tamanho da vitória. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o nosso Deus. É o Deus que nos dá o livramento das armadilhas, a vitória nas batalhas e ainda acrescenta bênçãos e prosperidade, bênção, riqueza, prosperidade para os seus filhos. Tira dos inimigos e dá para os seus filhos. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. E esse é o Deus que eu quero trazer essa palavra hoje e profetizar na sua vida e na vida da sua família. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou na minha vida hoje para trazer para vocês. Amém? Vamos orar. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus digno de todo amor, sabedoria e discernimento. Pai, eu te agradeço por todos aqueles que ouviram essa palavra. Pai, em nome de Jesus, não deixa que teu povo o medo vença, mas dá ao teu povo um coração quebrantado, um espírito contrito e quebrantado na tua presença. Senhor, em nome de Jesus, que o teu povo possa te buscar em espírito e em verdade, e que do alto o Senhor possa, assim como fez com Josafá, dar o livramento, a vitória e a prosperidade a todos os seus filhos e suas filhas. Eu abençoo os lares das famílias, das pessoas que estão vendo essa mensagem agora ou verão posteriormente nas redes sociais. Senhor, em nome de Jesus, guarda-os de todo mal. E se o inimigo vier por um caminho, que haja vitória, assim como houve na vida do rei Josafá, eu profetizo essa vitória na vida dos teus filhos e das tuas filhas, e sobre as casas, por essa nação brasileira e pelos confins da terra onde essa palavra for ouvida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu os abençoo. Profetizo uma semana de bênçãos, em nome de Jesus. Amém?